1 Crônicas 9 e 10. Amém? Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, ou mais ilustre, conforme algumas versões. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e alargue as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Pode sentar. Eu ia fazer uma introdução um pouco mais longa, mas o Lucas abençoou tanto nossa vida, né? Essa criança com esse testemunho, e nem vou precisar aqui contar a história que eu ia contar, porque o Lucas, já com o testemunho dele, falou do poder da oração. E é justamente isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, o poder de uma oração. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, um nome de um homem chamado Jabes. Se você pegar o livro de Crônicas, o livro de Crônicas, eu tenho uma história com o livro de Crônicas, porque antes de ler a Bíblia toda, de capa a capa, o livro de Crônicas, ele era assim, tipo uma pedra, né? Naquele meu propósito que eu fazia na adolescência, eu vou ler a Bíblia toda de capa a capa, e começava lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e quando chegava em 1 Crônicas, era um livro difícil, assim, geralmente eu desistia ali. Por quê? Porque as crônicas vai falar justamente, né, um pouco da história resumida de Israel, e os judeus, o povo de Israel, eles valorizam muito genealogia. Então você vai ver lá nas crônicas, né, e fulano gerou ciclano, e ciclano gerou beltrano, e assim vai só citando os nomes. Até no capítulo 4, se você voltar aos outros capítulos, é assim. Só que o cronista, quando chega para falar de Jabes, ele não apenas cita o nome de Jabes, e Jabes gerou, ele diz, e Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Quando ele nasceu, a sua mãe colocou um nome inapropriado, né, no nosso contexto, mas colocou o nome de dores, ou filho que causa dores. Mas Jabes fez uma oração ao Senhor, dizendo: Deus, abençoe-me. Deus, ele continua dizendo: alarga as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, livrando-me de males e de dores. Ele só fez uma oração, essa oração, e Deus então atendeu o pedido de Jabes. Irmãos, é fantástico quando nós olhamos nome, de repente o cronista para falar desse homem. Há algo especial na vida de Jabes, que é uma lição para cada um de nós. Um homem que ficou conhecido pela sua oração, pela maneira que ele orava. E quando nós olhamos aqui para as poucas informações que nós temos a respeito de Jabes, são 3 versículos na Bíblia, e esses 2 são os principais. Esses 3 versículos que falam de Jabes, nos revelam preciosidades que eu e você precisamos entender. A primeira delas é justamente que a situação negativa não determina o final das coisas. Ou seja, é muito verdade aquilo que Eclesiastes 7 e 8 fala, porque o fim das coisas são melhor do que o início. O início, ele pode sim influenciar a trajetória de uma vida, mas não pode determinar a trajetória e o final de uma vida. Quando nós olhamos para Jabes, você vai ver Jabes vindo de uma linhagem amaldiçoada. Lá no começo do capítulo que nós lemos, você vai ver assim, né? Esses são os filhos de Judá, da tribo de Judá, lá do povo de Israel, uma das 12 tribos. E você vai ver assim, e Judá gerou Pérez. Quando você vai nas histórias bíblicas ver quem que é esse Pérez e quem que foi Judá, você vai ver que Pérez é fruto de um envolvimento de Judá com a sua nora, que se fingiu de prostituta para ter um caso com o Judá. É um ato que nós vemos claramente pecaminoso,
Nós vamos ver a vida de Judá, uma vida que estava errada, um homem que não cumpriu a promessa de Deus, naquele contexto inicial, e surge o Pérez, que é filho então, junto com o seu irmão gêmeo, desse ato, que a gente pode quase catalogá-lo como incesto. Mas o tempo vai passando, as genealogias vão mudando, e nós vamos ver surgir Jabes. Quando Jabes nasce, ele não nasce um filho assim, debaixo de elogios. E o judeu, ele gostava de colocar o nome nas crianças com o sonho dos pais, aquilo que os pais esperavam que ele fosse, ou nas circunstâncias referentes ao seu nascimento. Por isso, às vezes, os judeus esperavam alguns dias, 5, 6, 7, até 8 dias, que era o dia da circuncisão, para dar um nome à criança. E quando Jabes vai ganhar um nome, o nome que ele ganha é dor, ou causador de dores, porque provavelmente o parto não foi tão normal, né, como se esperava. Agora você imagine isso, uma criança que cresce sendo chamado de dor ou causador de dor, vem de uma linhagem que teve um começo tribuloso e errado. Quem olha para a vida de Jabes poderia dizer, vai dar tudo errado na vida desse jovem. Agora, ele ouviu falar de um Deus, o Deus de Israel, e decidiu que não iria se conformar com os rótulos que foram colocados nele, ou com expectativas fracassadas que colocaram nele. Mesmo nascendo num momento difícil, numa linhagem difícil, Jabes não se conformou com a situação e procurou mudá-la. Por isso, a primeira lição que eu gostaria que você entendesse essa noite é justamente isso. O momento de dificuldade, a situação dificultosa, a crise que se passa, ou até mesmo a tua vida inicial, as maldições que você recebeu, os abusos que você sofreu, as palavras negativas que você ouviu, não devem determinar o seu final. Por quê? Porque quando Deus entra numa história, as coisas podem sim mudar, e vão mudar. Nós vamos ver, meus irmãos, muitos exemplos na nossa sociedade, que o início não determina o fim. Você vai ver cada vez mais crianças na nossa sociedade nascendo em berços de ouro. Tem tudo, papai e mamãe dão tudo, melhor roupa, melhor estudo, melhores oportunidades, melhores viagens, mas você vai ver muitas daquelas seguindo uma trajetória errada e se dando mal. Muitos escolhem o caminho dos vícios, das drogas, das más companhias, ou seja, teve um início bom, mas o final não foi tão bom. Por quê? No meio do caminho fez escolhas erradas. Nós precisamos entender que todos os dias nós temos oportunidades de mudar a nossa história para melhor. Depende do que nós vamos escolher, para seguir, para viver, para acreditar. E Jabes escolheu acreditar no Deus de Israel. Por isso, o seu início não determinou o seu final. A segunda verdade que nós vemos aqui fala sobre a misericórdia de Deus, uma misericórdia que é para todos. Eu fico encantado com a história de Jabes, porque Jabes era uma pessoa que provavelmente eu e você, humanos, natural, não nos interessaríamos por ele, mas Deus se interessa por ele. Deus se interessa por vidas que muitos desprezam. Deus se interessa por histórias que aparentemente não têm grandes futuros. Deus se interessa por cada um de nós. Deus se interessa por mim, Deus se interessa por você, Deus se interessa por vida. Basta uma vida chamar a Ele, invocar o nome dEle, Ele está lá abençoando e fazendo presente. E Jabes é uma prova disso. Nós servimos a um Deus que não é insensível. Certa mulher, que nós conhecemos já a história, mulher samaritana, era uma mulher de má fama na sua cidade, tinha se envolvido com vários homens, o homem com quem ela estava não era dela também, mas ela se encontra com Jesus, lá no poço de Jacó. O diálogo, você sabe, Jesus pede água para ela, ela fica indignada porque ela era samaritana, Jesus judeu, eles não se davam, mas Jesus oferece uma água da vida. Jesus começa a falar do quê? Da vida dela. Quando ela vai anunciar Jesus na cidade onde ela morava, você não vai ver ela falando, olha, eu encontrei um homem que tem a água da vida, mas ela vai falar, olha, eu encontrei alguém que contou toda a minha história, toda a minha vida. Ela percebeu que ali tinha alguém com os olhos diferentes, alguém sensível, alguém que nos conhece.
Esse é o nosso Deus e precisamos entender essa verdade. Nós temos um Deus que é misericordioso e um Deus que dá acessibilidade a todos. E daí, a terceira verdade, aqui eu gostaria que nós gastássemos um pouco mais de tempo, que é sobre o poder da oração. Nós vimos ali que Deus é um Deus misericordioso e nós vimos que o início não pode determinar o nosso final. Mas tudo depende de como nós vamos fazer as escolhas da vida, aonde nós vamos colocar Deus na nossa caminhada. E Jabes, ele escolheu fazer orações ao Senhor. Jabes escolheu que a vida dele fosse realmente embasada na vontade do Senhor. E ele começa então a fazer uma oração: abençoa-me, Senhor. Nós vemos aqui um homem que crê na bênção do Deus de Israel. Irmãos, é aquilo que eu falei sobre a Bíblia. Nós ouvimos histórias de Deus. Para quê? Para que nós venhamos ter fé nesse Deus e buscar a presença desse Deus. Com Jabes não foi diferente. Ele ouviu falar do Deus de Israel, e quando ele se viu no meio de um nome incomum, do nome rotulado negativamente, de uma linhagem que não era uma linhagem das melhores, ele diz: espera aí, eu preciso pedir a bênção de Deus. Quando eu falo de bênção, irmãos, eu preciso chamar a sua atenção para esse termo. O termo que no grego e no hebraico, eles trazem um sentido um pouco mais real. O hebraico mesmo vai usar a expressão bênção como barak, ou seja, o favor de um ser superior para um ser inferior. Aquele que pode ajudar para aquele que carece de ajuda. E geralmente essa expressão também era usada para o joelho, porque a bênção, as pessoas se prostravam para recebê-la, não no sentido apenas de honra, mas no sentido de entender que eu não dou conta, eu preciso de um favor de quem pode fazer alguma coisa por mim. Nós vivemos em tempo onde as pessoas perderam um pouco da noção e do peso da palavra abençoar. Parece que falam da boca para fora: oh Deus, abençoa isso, abençoa aquilo, oh Deus, abençoa aqui, abençoa lá. Mas essa palavra, ela precisa fluir do coração. E quando nós de coração pedimos a bênção do Senhor, o Senhor vem e nos abençoa. Quando nós pegamos esse termo, desde o início, você vai ver que já no capítulo 1 de Gênesis, você vai ver Deus abençoando os animais e Deus abençoando os homens, dizendo: multiplique-se. E isso acontece. Nós vamos ver Deus abençoando Noé, e Noé salva a sua família. Nós vamos ver essa palavra sendo usada para Abraão: e abençoarei a ti, de ti farei uma grande nação. E isso acontece. Quando nós pedimos a bênção de Deus, isso é algo muito sério. Antigamente tinha-se o costume de chegar para os mais velhos, e pedir: bênção vô, bênção vó, bênção pai, bênção mãe. E tinha-se uma consciência que realmente o pai, a mãe, o avô falava: que Deus te abençoe, meu filho. E a gente parece que saía com mais segurança, para enfrentar os desafios da vida. Talvez é uma coisa que a gente precisa resgatar, sim, porque nós precisamos voltar a acreditar e a pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro você que não é errado pedir bênção de Deus. O próprio Jesus disse: peçam e será dado. Tiago, ele vai dizer que, olha, muitos não pedem, não recebem porque não pedem. E ele fala do outro tipo. Uns é esse, não recebe porque não pede. O outro tipo é: outros pedem, mas pedem mal, para ambições egoístas, avarentas. Tem esses dois tipos de pessoa, mas a Bíblia deixa claro que nós devemos sim pedir a bênção do Senhor para a nossa vida. Então, que essa oração realmente venha fazer parte das nossas orações também, mas entendendo que pedir a bênção de Deus é algo muito sério. Depois Jabes vai dizer: alargue as minhas fronteiras. Numa sociedade agropastoril como era na antiguidade, ele estava falando justamente: Senhor, abra mais portas de oportunidade para mim. Então ele pede bênção, e uma das bênçãos que ele pede é justamente essa: Senhor, alarga minhas fronteiras, me dê novas oportunidades, novas oportunidades de vivência, de negócios. E essa é a oração que ele faz. Nós vamos ver
Deus concedendo não só a oração de Jabes. Na Bíblia, se a gente pegar alguns personagens, nós vamos ver Salomão pedindo sabedoria e Deus concede. Nós vamos ver na história da igreja, homens pedindo, por exemplo, nações, como John Knox chorava, o missionário que queria ver salvação de almas na Escócia. Ele dizia: Senhor, dai-me a Escócia, alargue as minhas fronteiras nesse país. E Deus concedeu esse favor, tanto que a Escócia se tornou um dos primeiros países protestantes com uma grande mensagem evangelística. Nós precisamos entender que devemos pedir a bênção de Deus para a nossa vida, mas a oração de Jabes não termina aí. Depois ele vai dizer: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Isso aqui, meu irmão, é um fator determinante, porque não adianta receber a bênção de Deus e não receber o Deus da bênção. Quando nós recebemos a bênção de Deus, mas não estamos com o Deus da bênção, nós não vamos ter capacidade para administrar a bênção. Isso aqui é um fator chave, porque muitos prosperam, muitos pedem a Deus e o Senhor dá, mas daí daqui a pouco abandona o Senhor, não faz essa oração pedindo: Senhor, que a tua mão esteja comigo, quando eu for trabalhar, quando eu for abrir esse negócio, eu quero a tua presença. Não ora, não se relaciona com Deus apenas para pedir, mas quer a companhia de Deus no dia a dia. Isso sim leva ao sucesso. É essa oração que nós precisamos fazer: Senhor, me abençoe sim, mas não me abençoe e saia fora. Eu quero que a tua mão esteja comigo, eu preciso da tua companhia. Bênção sem presença de Deus sempre resulta em fracasso. Ui, pastor, você está pegando pesado. Eu estou falando a verdade. Por isso, Jabes entendeu isso, ele falou: Senhor, move a sua mão em meu favor, que a sua mão esteja comigo, eu preciso da tua presença na minha vida. E depois ele encerra dizendo: Senhor, guarda-me de males e livra-me de dores. Alguém que sabia que o mal existe, e que o mal tenta sempre nos destruir. O próprio Jesus, quando os discípulos dizem: Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus faz a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso está também essa frase: livrai-nos do mal. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que quem está com Deus, caminhando no caminho certo, indo para a nova Canaã, está de bem com Deus, nós sim vamos ter um adversário querendo te prejudicar, que é o mal. Os demônios, o diabo, espíritos contrários, vão tentar te prejudicar sim. Jabes, tendo noção desse mundo espiritual, falou: Senhor, eu preciso da tua bênção e preciso que o Senhor me proteja, me livra do mal, me livra das ciladas, me livra dos perigos do meu adversário. Tem pessoas que pensam que quando aceitarem Jesus, nenhum mal mais vai querer destruir a vida dela. E eu às vezes costumo dizer para as pessoas: olha, talvez quando você se entrega totalmente ao Senhor e começa a trilhar o caminho certo, aí sim vão surgir alguns problemas. Por quê? Porque o nosso adversário vai tentar tirar você do caminho da fé. Você agora está caminhando no caminho certo, você saiu da rota que leva ao abismo. Os demônios não estão felizes, vão tentar te destruir. Eu me lembro, um exemplo prático, na minha vida futebolística, eu era uma criança muito ruim de bola. Pensa num perna de pau. E eu achava engraçado que eu era sempre o último a ser escolhido, e quando estava jogando, as pessoas ainda falavam: deixa que a natureza marca isso. Depois que eu cresci, na adolescência, aprendi a jogar um pouquinho melhor futebol, pouquinho, continua assim. Aprendi a jogar um pouquinho, e daí eu percebi que o quê? As marcações, depois que você teve um pouco de habilidade, as marcações intensificaram. Antes, realmente, era a natureza que marcava, mas depois, eu conseguia chutar melhor, driblar melhor, as pessoas do outro time, os adversários, vinham pressionar muito mais, estavam muito mais atentos. E eu costumo dizer para os irmãos, na vida espiritual é a mesma coisa. Se a sua família está destruída, você acha que o diabo vai fazer muita pressão sobre você? Não, porque você já está na tua família praticando aquilo que ele quer.
Você xinga a sua esposa, amaldiçoa o seu marido, agride os seus filhos, é negligente com a sua casa, o diabo não está nem aí. Agora, quando você vem para a igreja, ouve a palavra do Senhor, Jesus diz: ei, você precisa ser o Jabes na sua casa, você precisa ser aquele cidadão que vai abençoar, você nasceu numa família até amaldiçoada, mas Deus quer restaurar isso aí. Daí vai surgir sim algumas lutas, nós precisamos ter esse discernimento espiritual, porque é assim que as coisas acontecem. Se você é um funcionário mau, rouba o seu patrão, mata serviço, mente e compra atestado para justificar suas faltas, você está recebendo o aplauso do inferno. O diabo não vai fazer pressão para você se acertar, o diabo não vai fazer pressão para você virar uma pessoa íntegra. Agora, quando você vem encontrar com o Senhor, Ele diz: seja o melhor funcionário, exemplo, chegue cedo, valorize o teu chefe, viva corretamente, pode ter certeza, o diabo vai fazer alguma coisa para tentar tirar você do caminho certo. Por quê? Porque ele sabe que quando nós fazemos a coisa certa, obedecemos os mandamentos do Senhor, as bênçãos vêm sobre a nossa vida. E nós precisamos entender essa verdade. Por isso, Jabes orou: Senhor, eu sei que preciso do teu livramento. Há coisas que as minhas forças, as minhas habilidades não dão conta. Portanto, Senhor, livra-me do mal e livra-me também de dores. Nós já vamos encerrar. O versículo 10, que ao final diz: e Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, a história de Jabes é uma história que revela que com Deus é possível sim superar dores. Com Deus, aquele início, você imagina isso, alguém recebendo o nome de causador de dores, é aquele que mais trouxe felicidade para a sua casa. Quando o cronista estava falando sobre a genealogia, teve que parar e dizer: esse aqui foi o mais ilustre dos seus irmãos. Qual é a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração? Primeiro, há poder sim na oração. Que a sua oração seja parecida com a de Jabes, sabendo que Deus se importa contigo, Deus pode sim mudar a tua trajetória, mudar a tua história. Agora, leve Deus a sério, como Jabes levou, e Deus pode sim mudar a situação. Ei, sabe aquelas famílias, toda família tem os seus problemas, toda família tem aquele que precisa o tempo todo ser ajudado, toda família tem aquele que nunca está no caminho certo. Sabe, Jabes era para ser esse, mas pelo contrário, Jabes tomou uma decisão e disse: não, eu vou orar a esse Deus de Israel, eu sei que Ele vai me ouvir e vai me abençoar. Jabes se tornou a solução da sua família. Jabes era aquele a que as pessoas procuravam para aconselhar. Jabes era aquele que, quando dava um problema na família, ele vinha resolver. Ele foi o mais ilustre da casa dele. Deus tem essas bênçãos para a minha e para a sua vida. O que nós precisamos fazer? Levar Deus a sério, pedir essa bênção, clamar por Ele. E se a gente fizer isso de coração, ficarmos conhecidos, não tanto pelos nossos feitos, mas pela maneira como oramos, a nossa vida será diferente. Amém? Se coloque em pé. Alguns perguntam: mas pastor, Jabes só fez uma oração? Eu acredito que não. Eu acredito que esse homem ficou conhecido pela sua oração, porque isso aqui era o que ele mais repetia ao Senhor, e se tornou um grande homem. Meus irmãos, eu sei que Deus quer fazer de você uma grande bênção. Sabe, talvez você também nasceu numa família complicada, mas em vez de ficar perguntando: ah, Senhor, por que eu nasci aqui? Ah, Senhor, mas a situação está tão difícil aqui, as pessoas ao meu redor são tudo assim. Ei, quem sabe não é tempo de você parar de orar assim e fazer uma oração: Senhor, me abençoa, para que eu venha mudar a história da minha casa. Realmente, Senhor, olha, a minha família aqui no bairro não é uma família reconhecida com dignidade, mas eu vou mudar a história. Senhor, talvez os meus pais, os meus avós erraram dessa e dessa forma, mas eu vou ser diferente. Talvez a maldição de divórcio na minha casa, o meu avô se divorciou, meu pai se divorciou. Senhor, mas com a tua bênção eu sei que eu posso mudar isso. Há quadro de vícios na minha casa, Senhor,
mas livra-me do mal, afasta esses demônios de vício do meu lar, abençoe-me, Senhor. Esse precisa ser o nosso clamor, meu irmão, essa precisa ser a nossa oração. E eu lembro você, Deus não é um Deus distante, Ele ouve, Ele responde, e mudou uma vida, mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Vamos orar? Tem alguém que gostaria de uma oração especial nessa noite? Você sabe que talvez as expectativas que o mundo tinha a seu respeito não eram os melhores, mas você decide hoje mudar a situação da sua casa, determinar que a bênção do Senhor pode estar na sua vida, escolher o Senhor. Você quer uma oração especial? Vem para frente, depois nós vamos orar por toda a igreja. Aleluia, 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 glória a Deus. Pode vir, vamos esperar vocês chegarem aqui. Aleluia, bastante pessoas estão vindo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual a expectativa que o mundo tinha a teu respeito? Quando você nasceu, botaram o olho em você, lançaram bênção ou maldição? Talvez lançaram muita maldição. Quantas crianças cresceram debaixo de maldição? E o Senhor proporciona cura. Jabes era para ser assim. Eu já falei para os irmãos, quantas maldições eu recebia na escola, porque matemática não entrava na minha cabeça. E a professora algumas vezes olhou para mim: você não vai dar nada, para de estudar e vai trabalhar, porque você não vai dar nada. Mas daí, olha só, eu conheci o agir de Deus na vida da minha família. Eu me lembrei que o meu avô trabalhou como escravo e recebeu um monte de maldição, era menino de rua, viu a mãe se suicidar, e ele decidiu: não quero isso para minha família, vou mudar. E se tornou um dos maiores homens de Deus do estado de Santa Catarina. E quando eu recebi aquelas palavras, às vezes eu ia para casa chorando, e a minha mãe sempre dizia: não, filho, você nasceu para ser uma bênção. E havia purificação. E hoje eu estou dizendo aqui para você, essas maldições vão sim cair por terra. Tem pessoas que ficam presas em coisas lá da infância, esqueceu de olhar para o exemplo de Jabes e entender que é possível mudar a história. O final será de glória e não de maldição. O final será feliz e muito melhor que o início. O início pode sim ter influenciado a sua vida, mas não é determinante. Deus é maior, e quando nós pedimos pela sua ajuda, quando nós clamamos por Ele, Ele estende a mão e nos abençoa. Aleluia. Vamos orar? Pastor Cleito, vem aqui fazer essa oração, e eu quero que você abra o seu coração para Deus. Você sabe o que está passando. É tempo de mudança, é tempo de não se conformar com o que o mundo tem proposto, é tempo de ser também um exemplo, assim como foi Jabes. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por esta palavra que veio direto do teu coração, ó Deus, para os nossos corações esta noite. Deus, estas inúmeras pessoas que estão aqui à frente, diante do altar, na galeria também recebendo a imposição das mãos destes obreiros, são pessoas que a partir de hoje vão se posicionar diante da realidade em que está a sua vida. Deus, pelo poder da tua palavra que foi ministrada, Senhor, venha com a sua mão forte e poderosa sobre a vida de todas estas pessoas e ajude este homem, esta mulher a mudar a sua postura em relação às circunstâncias da sua vida. Quantas pessoas carregadas por maldições hereditárias,
Quantas pessoas, ó Deus, cansadas, carregando um fardo do passado, e todo dia o diabo vem lançar isso na face desse homem e desta mulher, e por isso ela não avança, por isso ele não avança. Mas hoje, ó Deus, a tua palavra veio em direção ao coração deste homem, veio em direção ao coração desta mulher, e eles vão tomar uma decisão, vão repreender toda a maldição, tudo aquilo de errado que fizeram no passado ou que fizeram contra eles, e a partir de hoje é uma nova história, a partir de hoje é uma nova vida. Deus, nós queremos caminhar contigo, não queremos apenas o milagre que o Senhor pode nos dar, mas queremos uma vida de intimidade, queremos uma vida de comunhão, queremos um relacionamento profundo e duradouro com o teu Espírito. Ó Deus, olha para a vida de cada uma dessas pessoas e os ajuda a partir de hoje, ó Pai, mudarem as suas vidas, porque eu tenho certeza que a partir desta hora, a partir desta palavra, a vida desse meu irmão e desta minha irmã vai passar por uma grande transformação. Senhor, eu os apresento e os entrego nas tuas mãos, crendo que o Senhor começa algo novo na vida dessa pessoa. É o que nós oramos em nome de Jesus.